Então, na verdade, isso aqui, agradecendo a participação, só informar que é um avanço, um acréscimo, na verdade, na proposta do professor Tubino. A segunda que veio, é importante, só para resgatar, professor Jorge, prazer em ver sua apresentação, seus conhecimentos, experiência, enriquece e norteia nossa vida profissional. Depois de 10 anos participando do Congresso, este ano não foi possível estar com todos vocês, porém estou acompanhando pela internet. Parabéns pela manutenção da transmissão, estamos ligados nas diversas apresentações do Congresso. Pergunta, no contexto da organização da Olimpíada no Brasil, como estão inseridos os nossos representantes com CONFEFs e CREFs? Nós não estamos inseridos, até porque não é a nossa prática, não é a nossa área. Nós estamos sim buscando alertar aos organismos, seja através de artigos escritos na revista, seja através de boletins, seja através de ofícios, no sentido de que não se perca oportunidades, legados socioeducacionais, que sejam inseridos, que sejam cobrados, e toda vez que nós temos oportunidade de participar de alguma solenidade, falamos a esse respeito. Alguma pergunta presencial? Professora Carla. Por obséquio. Gostaria de fazer duas perguntinhas. Primeiro, agradecer por estar presente. Eu sou portuguesa, meu nome é Carla Araújo, mas eu resido no Rio de Janeiro há 15 anos. Eu vou tentar falar de uma forma mais pausada, porque eu sei que, para além de ser difícil aos brasileiros, é mais difícil ainda a quem vem de países que falam castelhano. A minha primeira pergunta vai para desafiar o nosso presidente do CONFEF. É um desafio. É um desafio porque, efetivamente, eu não tenho uma visão igual à sua no que respeita aos esportes individuais versus esportes coletivos na contagem de medalhas. E vou explicar porquê. Eu concordo que o Brasil não está a agir de uma forma, digamos, ética, mas está a agir de uma forma interesseira, que visa os fundamentos capitalistas da atualidade. É tentar fazer com que valha a pena, economicamente, ter uma Olimpíada. E isso está demonstrado aqui no livrinho, né, na revista, que diz, segundo Marcos Vinícius, a escolha das 3 primeiras modalidades, isto aqui assim é a iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro para profissionais da educação física, a escolha das 3 primeiras modalidades para treinar profissionais de educação física para serem treinadores foi atletismo, ginástica artística e natação. E Marcos Vinícius justifica, se são modalidades vitais no plano estratégico do Comitê Olímpico Brasileiro, individuais com maiores quantidades de medalhas em jogos para o Brasil. Concordo que, efetivamente, é uma questão de falta de ética, mas tem outro senão. Solange referiu e muito bem. Os esportes individuais são os que estão a acabar no planeta, não são só em São Paulo, estão no planeta. Ninguém quer financiar ginástica artística ou rítmica. E eu venho de um congresso onde eu estive o ano passado em Londres, durante os Jogos Olímpicos de Londres, e a Universidade de Berkeley, que perdeu quase 50% dos seus fundos para o esporte, que vocês sabem que os atletas nos Estados Unidos são financiados, cortou 3 modalidades. Quais foram? Atletismo, ginástica artística feminina e masculina, e cortou a de rugby, que era campeã, rugby e futebol americano, desculpem, que era campeã. O futebol americano não ficou contente, os atletas se reuniram e conseguiram angariar perante a comunidade de patrocinadores para bancar por mais 3 épocas estas 3 modalidades. Mas quem conseguiu angariar esses fundos foram os atletas do futebol americano. Os atletas da ginástica não conseguiram nada. Foi graças ao apoio financeiro que foi dado aos outros que foi repassado para a ginástica olímpica e ela se mantém em Berkeley. Essa é uma realidade. Talvez, se nós alterarmos as regras, corramos o risco de acabar com os esportes individuais. Então, eu queria um posicionamento sobre esse olhar, que é um pouco diferente do seu. E, em relação ao Ricardo,
Eu queria só dar uma chega, Ricardo. Eu gostei imenso da sua palestra, muito interessante, não só para o Brasil, mas acredito que principalmente para um mundo ocidental que está em crise de valores. Nós não temos mais valores educacionais. Os nossos valores são aquilo que o nosso presidente disse, é do ranking. O único valor que vale é do ranking. Chegou em primeiro lugar no Enem, maravilha, aquela escola do ensino médio é maravilhosa. Se formou cidadão, isso não interessa. Ela está em primeiro lugar o São Bento do Rio de Janeiro. Formar cidadão, isso não interessa. O jovem se julgou do 7º andar, porque estudava lá, mas ela está em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Então, esse debate que o António faz, tem alguém que usa uma bandeira muito forte, e não é da nossa área da educação. O Sir Ken Robinson, aconselho a ver numa TED Talks ou no YouTube a palestra dele, aconselho também a ver o livro dele, que é School Skills Creativity, como a escola mata a criatividade. E mata seguindo o caminho que o Ricardo abordou hoje. Esse educador, que não é da área da educação, ele, numa das palestras, diz assim, eu sei que matemática, português, inglês, ciências são extremamente importantes, mas eu pergunto, nós somos seres humanos apenas do pescoço para cima e deixamos de ter corpo? Que eu saiba, ainda tem corpo. E ele olha para baixo e a plateia começa-se a rir. E ele pergunta, por que a dança, a arte, o teatro, a atividade física é menos importante que o português, a matemática e as ciências? Porque essa valorização da mente sobre o corpo, essa pode sim ser a nossa bandeira. Nós somos seres dualistas. Nós temos corpo e mente. Corpo são e mente sã. E desafio o Ricardo a ir mais além no seu debate. Vá mais além da educação física. Vá para as áreas que estão também a sofrer com essa perda. Essas são essas chegas. Obrigada. Obrigado. Pessoa, não, claro que tem. Ela acabou de perguntar aqui a respeito. Não vai fazer comentário? Tá bom. Muito bem. Em relação à questão das medalhas, eu entendo que a questão de não haver algum tipo de valorização com relação a essas duas modalidades, ou o fato de estar havendo alguma depreciação dos esportes individuais, não é relacionado à questão do ranqueamento de medalhas. Tanto é que você mesmo comprovou que o governo vai investir em 3 áreas individuais para poder melhorar a posição de ranqueamento dele no Brasil. Eu entendo que isto é por não estar sendo inserido nas aulas de educação física essas modalidades. Eu penso que, de fato, o que nós tínhamos há um tempo atrás, não querendo ser velho, mas na minha época nós dizíamos que atletismo era o esporte base. E, evidentemente, todos nós aprendíamos alguma coisa relacionada ao atletismo. Aprendíamos a correr, aprendíamos a soltar, aprendíamos a pular. Nós aprendíamos isso. Os meus professores de educação física me ensinaram isso. De uns tempos para cá, se disseram que esporte não tem que ter na escola, não tem que acontecer, e, evidentemente, essas atividades deixaram de ser contempladas. Eu debito muito mais a essa questão de não estar sendo inserido no contexto da escola do que a questão do ranqueamento. O ranqueamento, para mim, é uma questão midiática, né, e que, infelizmente, não estão analisando o procedimento de que vão acabar, na verdade, acabando com o esporte coletivo. Por quê? Porque se é muito mais custoso nós termos um voleibol, nós temos o futebol, porque são quantos atletas você precisa sustentar, quantos atletas você precisa ter, quantas viagens você vai pagar para que isso aconteça, tá certo? Para disputar uma medalha. Esse investimento que eu poderia fazer no futebol, no handebol, no basquetebol, na ginástica,
ginástica, a ginástica conta por individual, na minha opinião, ela acabaria sendo equiparada, porque pelo coletivo mais os individuais talvez fosse empatado, mas principalmente esses esportes mais coletivos, o investimento que você faz numa dessas, você investiria em 30 atletas individuais. Quer dizer, para eu investir em 30 atletas do voleibol, eu tiro 12. Para eu investir em 30 atletas individuais, para ganhar uma medalha. Para eu investir em 30 atletas individuais, eu faço igual a Jamaica. Eu invisto em 30, levo 4 ótimos atletas que vão me dar 8 medalhas. Os 4 atletas me dão 8, não, deram 7, desculpa, nessa última. É muito menos custoso e muito mais vantajoso em termos de ranqueamento de mídia. Volto a repetir, em termos de ranqueamento de mídia. Esse é um risco que não está sendo analisado. Eu estou apenas alertando, porque isto não está sendo visto, nem pelas políticas públicas, nem pelos governos, e, evidentemente, o prejuízo no futuro poderá impactar numa situação até de cultura brasileira. A nossa cultura é uma cultura de atividades coletivas. Eu penso que mudar isso é um prejuízo. E nós vamos investir nisso. Eu tenho, inclusive, contato com a Associação Brasileira de Imprensa, no sentido de fazer um fórum e um seminário com os jornalistas a esse respeito, chamando a atenção da mídia brasileira, né, para essa situação, para evitar que esse risco possa ocorrer aqui. Colega, por favor, essa aqui. Obrigado. Boa noite. Vou fazer o marketing primeiro aqui, já que compõe a pasta, a revista. Nós somos um grupo aqui, uma equipe de trabalho que pratica, que faz educação olímpica na escola, que na página 26, então, temos o Espírito Olímpico em Erechim. Então, temos professor aqui e mais acadêmico, bolsista de extensão, e temos também um projeto de iniciação científica. Então, nós somos de Erechim, sou professor Nino, e algumas questões até para nos ajudar a desenvolver mais a educação olímpica no nosso município. Nós temos hoje um programa institucionalizado pela universidade, temos um projeto de extensão, um projeto de iniciação científica, onde nós estamos levando a educação olímpica para as escolas municipais de Erechim. E isso já está acontecendo há 3 a 4 anos. Só que nós temos algumas dúvidas, né? Por exemplo, algumas questões que aconteceram com a professora Kátia Rubio. Nós podemos fazer educação olímpica, levar essa grife, educação olímpica, usar essa terminologia olímpica. Nós podemos utilizar uma camiseta, os anéis olímpicos. Nós podemos utilizar essas expressões, olimpismo, o olímpico. Essas são questões que nós nos deparamos porque nós temos ideias e projetos, por exemplo, para lançar um livro que trata da educação olímpica, mas nós poderemos estar utilizando a educação olímpica. E até a segunda pergunta feita para o senhor, professor, com relação a, será que nós muitas vezes nos sentimos como uma ação isolada de educação olímpica? Erechim está lá no norte do Rio Grande do Sul. E muita coisa aconteceu de um fórum olímpico que aconteceu em Porto Alegre, acho que me parece que foi em 2000. Depois aconteceu um fórum olímpico gaúcho e também estivemos aqui com o professor Lamartine e o professor Betão, o professor Alberto Reinaldo Repoldo Filho, que é um incentivador nosso lá de Erechim. Mas será que o sistema, o CONFEF-CREF, então dos conselhos regionais, não poderia ser um aliado na hora de difundir a educação olímpica, de promover por meio das universidades que aconteça a educação olímpica assim de uma forma mais forte? E a educação olímpica, ela é chancela de quem? É do Comitê Olímpico Brasileiro? É da Academia Olímpica Brasileira? Então, nós nos deparamos com algumas questões até para nos nortear, porque muitas vezes a gente se
para-se, tá, mas o que a gente está fazendo? Quem que nos dá o suporte? Então, são vários. Nome, por favor? Nome? Nino. Nino. Muito bem. Profissional Nino, algumas instigações, algumas colocações interessantes. Eu vou começar pela questão que você falou da universidade, né? Este foi o primeiro foco que nós abordamos no primeiro seminário de Educação Física, dos valores do esporte, educação olímpica, promovido há 2 anos atrás. Nós instigamos realmente que as universidades, que as instituições de ensino estivessem atentas a essa questão e inserissem no seu contexto esse processo. Nós sabemos que os cursos de formação precisariam abranger uma gama enorme de conhecimentos, principalmente hoje, e nós temos certeza que eles precisam ter uma atualização na sua matriz curricular e no seu desenvolvimento. E continuamos insistindo com esse processo. Mas isso não quer dizer que nós temos que deixar de fazer, né? Primeiro, cumprimentar Erechim por estar desenvolvendo esse trabalho. E eu vou fazer um pequenininho puxão de orelha, se você me permite, né? A Erechim se apresentou no ano passado aqui, falaram que havia esse projeto, alguém aqui comunicou esse projeto, e a primeira coisa que nós solicitamos foi o que você nos solicitou agora. Nos mande esse trabalho que vocês estão fazendo, nos mande essas propostas, nos mandem esse desenvolvimento para que nós possamos publicar na revista, publicar no boletim, e que isso sirva de exemplo para outras escolas. Os CREFs estão, CREF, CONFEF, Sistema CONFEF e CREF, estão totalmente abertos e interessados, integrados, parceiros a todo esse desenvolvimento. Agora, precisamos receber a informação. Nós precisamos receber o conteúdo, precisamos saber o que está sendo feito, que as pessoas nos digam, ó, estamos fazendo aqui na nossa aulinha de educação física, aqui na nossa aula de educação física, estamos promovendo esses valores dessa forma. Nós temos o maior, não só prazer, mas uma responsabilidade, nosso interesse que isto aconteça, porque serve como exemplo para, de repente, outras escolas, de outros estados, de outros municípios, que, percebendo que alguém está fazendo, o quanto isso está levando de contribuição, possa desenvolver. Eu me deparei, na semana retrasada, com a matéria de uma escola nos Estados Unidos que implantou um projeto de instigar aos alunos de uma determinada turma que durante uma semana fizessem, durante a semana, fizessem 3 boas ações. Isso durante 4 meses. E 6 meses depois foram avaliar o que aconteceu, e foi fantástico o resultado em termos de desenvolvimento da criança, em termos de participação dos alunos, da integração de todos. Ou seja, projeto simples que de repente levou as crianças a ter uma melhor compreensão. Então, esse trabalho de educação olímpica que está todo integrado, né, nessa projeção, eu entendo que ele é fundamental e imprescindível. Por isso que eu não só defendo que isso aconteça, como é nossa intenção sempre estar divulgando as boas experiências. Nossa intenção é ir na prática, né? Isso que o conselheiro Catunda projetou ali. A educação olímpica tem a questão acadêmica, claro, tem que ter a questão acadêmica, divulgação, fazer trabalho, divulgar trabalho, promover a questão dentro das universidades, mas tem que ter uma prática, tem que ter alguma coisa acontecendo na ponta, não pode ser só escrever, senão fica só no discurso. É mais ou menos o que a profissional Carla disse aqui, nós estamos na ética, né? A ética é importante, vamos todos fazer, mas na hora de fazer você joga o papel no chão, você não pratica a ética. Então é uma situação que nós precisamos ter o seguinte, não é só falar na questão da educação olímpica, não é só falar na questão dos valores, é de fato buscarmos a promoção dessa questão. A outra pergunta que você me fez quanto à apropriação da educação olímpica, a educação olímpica não tem propriedade. O movimento olímpico não tem propriedade. O que tem propriedade é a entidade Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro. A lei brasileira, nas leis brasileiras nós temos, os anéis olímpicos são de propriedade do Comitê Olímpico Internacional, consequentemente, para uso tem que ter autorização do Comitê Olímpico Brasileiro. Os anéis são de propriedade, assim como o termo Jogos Olímpicos e Olimpíada.
Não sei se todos tomaram conhecimento, mas veiculou na imprensa, se não me engano, semana passada, de que as Olimpíada de Matemática, Olimpíada de História, Olimpíada de Português estão sendo questionados essa terminologia. Há um questionamento quanto a isso, devido a ser uma propriedade do Comitê Olímpico Internacional. E a lei brasileira, dentro da lei brasileira, tem esse dispositivo. Jogos Olímpicos, Olimpismo, Olimpíada. Jogos Olímpicos, Olimpíadas e anéis olímpicos são de propriedade. Então, para a utilização, tem que, de fato, ter autorização das entidades. Mas a propriedade do movimento olímpico não existe. Propriedade, não há como você se apropriar das questões dos valores. Ok? Claro, Solange? Só uma parte exemplificando essa resposta. Nós fomos notificados no Estado de São Paulo a trocar o nome da nossa Olimpíada Escolar e, na verdade, na última edição, que deve ter sido a última Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo com esse nome, nós usamos todas as crianças para que elas votassem um novo nome para essa competição, porque nós, para o próximo ano, não poderíamos usar esse nome. Então, foi, inclusive, até um apoio, porque criou-se até uma competição entre as crianças, uma votação para que os próprios alunos escolhessem o novo nome por causa dessa intimação. A questão de propriedade de termo por Comitê Olímpico Internacional, não há como questionar, legislação e a gente cumpre. Passar a palavra, antes de passar para a conselheira Valéria, uma pergunta que veio pela internet ao conselheiro Catunda, por obséquio. É o Rafael do Nascimento, que já de pronto agradeço a contribuição. Ele é de Curitiba e é um acadêmico de educação física. Como seria possível potencializar os esportes individuais por meio da educação física escolar, uma vez que não existe estrutura alguma nas escolas para isso? Como melhorar isso? Em Curitiba, uma vez que houve uma redução do número de aulas de educação física, que antes eram 3 e agora são 2. Como implantar um espírito olímpico nessas condições? Bem, Rafael, eu penso que esse grito sobre a questão da estrutura já era sabido, mas eu acho que começa agora uma preocupação muito grande em se estruturar as escolas, em se buscar uma nova organização para as escolas. As novas escolas que estão surgindo, elas já vêm com uma melhoria nesse aspecto, mas é notado que ainda é decadente, né, a estrutura esportiva e a estrutura da educação física escolar. Não diria nem do esporte na escola, mas a própria estrutura para que se tenha o componente curricular da educação física, ele carece, né, de melhorias. Para fazermos o nosso papel, é importante também que se use, assim, não só se fique, não vou fazer porque eu não tenho essa condição, mas que se use metodologias criativas para não negar ao aluno essa possibilidade. Né? A educação física escolar tem esse papel. Assim, cabe a nós não deixar de fazer, lógico, sempre com esse braço levantado de que está faltando a estrutura, e aí para isso entra uma outra condição, né, que é que a gente possa, os profissionais de educação física na escola, definitivamente entender que existe um conselho profissional, que existe um órgão que pode tomar a frente disso para fazer gestão, pressão junto ao poder público. Eu lembro que logo quando eu concluí meu curso, a gente não tinha sequer uma associação na cidade. Então você não era recebido, você não era ouvido, você não era nada. Você era um que ficava reclamando, era mais um a reclamar. E reclamar já tem gente demais reclamando. Então, assim, quando se cria uma estrutura e agora, após 15 anos, né, olha bem, 15 anos de estrutura já organizada como um sistema, nós temos o poder agora. É possível que esses professores venham para dentro do sistema, né, fiquem próximo ao sistema, e aí sim, irmanados, a gente possa criar uma pressão para que possa definitivamente se mudar a estrutura da escola no que diz respeito à questão da educação física. Mas também a gente tem que reconhecer que há mudanças, que há melhorias. A redução ela é multifatorial, não trata só da questão de tirar de 2 para 3, já existe espaço tirando de 2 para 1, né? Já existe espaço dizendo que 1 é optativo, a escola vai ter que oferecer ali uma vez na semana, não tem problema nenhum. Então, assim, isso é uma questão que a gente está tomando conta. Inclusive, o nosso fórum tem discutido essa questão, tem procurado levantar esses elementos e mostrando como eu procurei,
né, trabalhar aqui, que há prejuízos, sim. Não só no quantitativo, mas, acima de tudo, Rafael, a qualidade, você que é acadêmico, né, você que é acadêmico de educação física, entenda que, ao ser profissional, deve zelar pela qualidade dessa aula, buscar ter competência, o compromisso em realizar da melhor forma possível. O espírito da educação olímpica, desculpa, ele independe do quantitativo, e sim de uma vontade, né, de uma condição do professor em querer realizar isso. Então, eu acho que eu ainda puxo muito assim, o que é que nós podemos fazer como profissionais, né? E, logicamente, a luta pelo quantitativo maior, que são as grandes conquistas, acho que nós temos um organismo que hoje, nós próximos dele, eventos dessa natureza, como os fóruns, e aí na sua cidade, você aproximando os profissionais, a gente pode não resolver, mas pelo menos buscar aí alguns caminhos que possam trazer melhorias. Conselheira Valéria. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Queria parabenizar, assim, fiquei encantada em estar aqui hoje, percebendo o alinhamento da mesa, onde o Jorge inicia falando da importância da Semana Olímpica, dos valores olímpicos. A Solange complementa a fala na perspectiva do esporte e o Catunda na perspectiva da educação física escolar. Então, forma esse ciclo virtuoso, está entendendo? É virtuoso, sim. Importantíssimo, porque aí, para não dizer complexo, dizer dialético, né? Como acontece essa relação dialética entre valores que, teoricamente, estão perdidos, mas, na verdade, estão aqui, né? E que o espírito olímpico, ele é um espírito de paz, mas ele é desbravador, e isso implica a luta também, não é a paz de uma forma passiva, mas ela é uma paz construída. Queria parabenizar primeiramente e me dirigir ao Catunda, em virtude da fala dele, para que ele vê a possibilidade de inserir uma reflexão na fala, na exposição, e uma sugestão, né? É uma reflexão a respeito de, no mesmo momento em que a escola reduz a carga horária da educação física escolar, de segunda a sexta-feira, né, dentro do turno escolar, ao mesmo tempo ela está abrindo a escola aos finais de semana, com projetos federais, no intuito de trazer o entorno da escola para dentro da escola, contratando profissionais para fazer com que a criança e o adolescente retornem à escola no final de semana com seus familiares, para uma convivência harmoniosa, cheia de valores positivos e que tem como base principal a atividade física, esportiva e cultural. Inserir essa reflexão e também trazer para a sua palestra, como uma proposta de enriquecimento, um documento cuja construção você participou, que são os 26 motivos para a prática da educação física escolar, um documento que está sendo incentivado junto com o projeto Educar para Crescer, né? O CONFEF está também parceiro desse projeto, e que você, enquanto autor, também seja uma fonte de difusão desses 26 motivos para a prática da educação física escolar. Obrigado, Valéria. Já posso fazer um comentário? Okay. Foi interessante quando você reportou a questão dos eventos que começam a ocorrer, das atividades, dos projetos que começam a acontecer na escola, inclusive no contraturno. Eu lembrei exatamente do debate na Câmara dos Deputados, em que o representante do Ministério do Esporte levantou a seguinte questão. Começou a fala dizendo o quantitativo, né, que não é pouco, o aporte financeiro significativo que vem agora para 2013 já a ser colocado em forma de projetos da inclusão do esporte na escola, né? Mas assim, com uma empolgação significativa. E assim, ao mesmo tempo que eu acho que é significativo a entrada desse projeto, eu entendo também como uma contradição. À medida em que eu
que eu compreendo, se há um alinhamento ministerial, deveria haver, se não há, né? Se há uma possibilidade de eu diminuir a oferta, que é um elemento educador, deflagrador, inclusive da participação, não é isso? Eu tenho um apoio significativo, mas ao mesmo tempo eu compreendo que isso é importante. Eu vejo que isso é necessário, que o momento em que você traz a comunidade para dentro da escola, em que ela entende que aquele ambiente também é dela, né, e que isso passa a fazer parte como um bem, um direito, né, aí eu considero uma política pública responsável, não a improvisada, desde que não seja temporal. Né, então eu concordo com isso, mas deixo também essa preocupação, né, de que ao tempo em que há um reclame geral, isso é geral, você é nossa membro efetivo e jamais deixará a Comissão de Educação Física Escolar, está em missão temporária, né? Você compreende, discutiu muito com a gente essa questão, você sabe que há essa preocupação de nossa parte da diminuição em todos os setores da oferta da educação física escolar. Então, eu acho que se ela é o elemento educador, deflagrador, logicamente vai acabar tendo prejuízo também nas políticas, na própria participação dos alunos. Mas agradeço a grande ideia também, que eu confesso que há 1000 possibilidades com aquele documento para a gente inserir nessa fala, que eu já te agradeço também. Recebemos mais um questionamento para a conselheira Solange, que vai proceder a resposta, por favor. Bom, agradeço ao Tiago. O Tiago está escrevendo de Pelotas, Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte: em se tratando de gestão de esportes dentro de uma prefeitura, onde a Secretaria de Desporto é extremamente vinculada à Secretaria da Educação e o esporte de rendimento é muito excluído no contexto de apoio do município, qual a opinião dos componentes da mesa sobre como deve ser o organograma da gestão de esportes dos municípios? Gestão pública, Tiago, pela experiência, eu estou atuando como gestora na Secretaria de Esportes de Estado há 29 anos. E a minha experiência deixou claro que gestão pública e política pública de esporte é muito individualizada, dependendo da administração do prefeito ou do partido que assumiu aquela prefeitura, aquele órgão público. Quando você fala que deve ser a sua Secretaria de Esportes é vinculada à sua Secretaria de Educação, eu conheço já municípios que gostariam muito que o fosse, porque a Secretaria de Educação sempre se diz que é uma secretaria rica, tem dinheiro, tem verba carimbada, e que a Secretaria de Esportes normalmente passa o chapéu e é uma secretaria pedinte, né? Está sempre pedindo um benefício, pedindo um apoio. A minha experiência diz que as secretarias, a maioria dos municípios, pelo que eu trabalho em São Paulo, desvincularam a sua Secretaria de Esportes da Secretaria da Educação, com certeza. E começaram a atuar realmente em cima da legislação que criou as leis de incentivo ao esporte, apresentando projetos em Brasília, apresentando projetos, os grandes avanços, as estruturas, as reformas de próprios públicos que surgiram, pelo menos no estado de São Paulo, vieram através realmente das leis de incentivo, a captação de dinheiro com leis de incentivo. Eu acho que, nesse contexto, nós aqui, o presidente Jorge, participamos já nos 3 congressos que aconteceram em Brasília, o Congresso Nacional do Esporte em Brasília, onde tentou-se criar diretrizes, metas, inclusive um plano decenal para o esporte no Brasil, onde se incluía muito essa questão de Secretaria de Esportes, atuando individualizada e autônoma da Secretaria de Educação. Mas a minha resposta principal para o senhor, ou para você, eu não o conheço, mas depende muito realmente da administração do prefeito, e o povo tem que saber em quem vota, o povo tem que aprender a votar, aprender a escolher os seus dirigentes, porque nessa hora é que você vai poder cobrar posteriormente uma postura, uma política de esporte numa prefeitura, com certeza. Cristiano, por favor. Boa tarde, sou Cristiano Souza, do Ceará, conselheiro do CREF 5, parabenizar pelas apresentações
E, Catunda, minha pergunta vai diretamente a você. Na sua apresentação, de forma brilhante, fazendo a relação entre movimento e cognição e a questão esportiva, fica muito claro da importância. Mas num dos slides, você foi muito feliz quando mostrou que o ciclo olímpico ele se configura como uma grande oportunidade, né, para a implementação de algumas práticas que venham a elevar o reconhecimento da educação física dentro da escola. Mas eu queria que você fizesse uma análise um pouco mais aprofundada, até que ponto esse ciclo olímpico e as consequentes pressões advindas para o professor de educação física escolar, né, porque eu não sei como está nos outros estados, mas pelo menos na minha região, agora o professor de educação física escolar está quase que retornando ao período da educação física esportivista, que é o que vai formar o talento esportivo, é o que vai formar o medalhista olímpico. Então, eu queria que você analisasse com mais profundidade até que ponto, né, esse ciclo olímpico também ele se configura como uma ameaça a esse processo de melhoria, de reconhecimento que a educação física escolar vem tendo até hoje, e até que ponto isso pode configurar numa regressão. Obrigado, Cristiano. Eu vejo da seguinte forma, quando a gente começou a discutir, eu lembro que foi lá mesmo em Quixadá, uma das oportunidades que eu tive na Faculdade Católica, lá, eu estava discutindo a questão dos mega-eventos. Não sei se você lembra dessa nossa conversa lá. Eu colocava a relação com a educação física escolar, que de nenhuma maneira esse profissional poderia cair novamente, apesar de pressão, inclusive, naquele dia que nós fomos na Câmara dos Vereadores, teve assim, os arautos dessa defesa, alguns vereadores já quase querendo apadrinhar a situação. Eu coloquei que nós não podemos cair nessa situação. Agora, para não cair, né, nesse entendimento de que somos nós os responsáveis em criar e formar os novos atletas, inclusive já agora para 2016, é como se fosse algo instantâneo. Você coloca água, 2 gotas, um pouquinho de açúcar, mexe, e temos ali em 2016 grandes atletas prontos a decidir a situação do Brasil. Então, mas para que isso aconteça, Cristiano, é assim, quando a gente começa a discutir a educação física escolar, essa nossa falta, né, de objetividade, de clareza do nosso papel na escola, sabe, Cristiano? Quando eu coloco um slide ali de educação física, em nenhum momento tem uma função diferente das outras disciplinas enquanto ela está na escola. Ela é um componente curricular que tem como fundamento, né, esse despertar mesmo, essa quantidade significativa de experiências motoras, né, e de conflitos e de relações e de práticas que possibilitam um despertar e um aprimoramento de suas habilidades, que isso, sendo trabalhado ao longo do tempo, pode sim fazer com que surjam talentos, mas não é ali o foco, não é ali o objetivo. E lógico que o surgimento desses talentos deve, tendo um significado, uma organização de um país que quer ser mais à frente, um país que possa vir a ter um número maior de atletas de referência, trabalhar os seus grandes centros, para que isso possa ocorrer de forma específica. Então, eu não acredito e não defendo, e sou definitivamente contra você utilizar aulas de educação física para treino, né? Utilizar aulas de educação física para valorizar os mais habilidosos, utilizar aulas de educação física para fazer apologia à formação da atleta. Eu digo que essa influência, ela vem, assim, esse molho que é dado, né? Todo mundo, é só ver as crianças, elas falam, começa a ver os atletas, né? Você viu a passagem do Usain Bolt e do Michael Phelps aqui pelo Brasil, foi uma coisa fantástica, a alegria das crianças em querer tocar, são os ídolos, né? Então, isso é positivo, essas questões são positivas, por isso que eu digo que o momento agora ele é muito propício para isso, porque anima, no sentido de dar ânimo, no sentido de possibilitar o desencadeamento. Agora, longe de transformar a escola num espaço de busca de talento e de treino. Aí a gente vai se perder. Se nem dá conta de uma aula para desenvolver os princípios a gente está conseguindo, você imagina tratar com toda essa estrutura deficitária que nós temos, isso. É isso? É por aí mesmo? Tá bom. Outro questionamento. Professor, como o senhor viu, o amadorismo e a falta de consciência por parte de alguns profissionais da educação física no Brasil em relação a assumirmos definitivamente nossa condição de profissão reconhecida e efetivamente concreta no meio educacional do país. Deixo como exemplo, aqui no estado do Paraná, que ainda participam dos jogos colegiais sem receber valor financeiro algum.
vai mais ou menos ao encontro até do que o Cristiano colocou aqui. É necessário identificar que a educação física escolar, ou seja, que a disciplina de educação física escolar, nada tem a ver com promoção de jogos, com formação de equipes, com conduzir equipes para jogos escolares ou para qualquer tipo de jogos que seja. Questão do amadorismo, eu entendi aqui que seja um amadorismo profissional, eu entendo que o profissional de educação física tem que responder por sua obrigação enquanto disciplina na escola, enquanto formação na escola, e que se a escola deseja ter algum tipo de treinamento, algum tipo de equipe, tem sim que aí profissionalizar, contratar outro tipo de profissional, outro profissional, para que ele possa aí sim tomar esse tipo de posicionamento. Não podemos nunca confundir a questão da disciplina de educação física escolar com formação de atleta, aliás, foi muito bem respondido anteriormente aqui, dizer que tem objetivos diferenciados, nós temos outras formas de desenvolver esse trabalho. Então, nós entendemos, sim, tem que ter, a escola tem que contemplar as duas questões, as políticas públicas têm que contemplar as duas questões, até me resguardando na questão dos resultados da terceira Conferência Nacional de Esporte, que apontou claramente para esse sentido. O país tem que ter uma política pública no sentido de que a educação física escolar seja de qualidade valorizada para a formação e que as escolas têm que ofertar os exercícios físicos, atividades físicas, proporcionando o direito constitucional da criança à prática de atividades físicas, inclusive esportivas e até mesmo que sejam competitivas. Mais alguma inscrição presencial? A mesa aqui recebeu um questionamento. Eu tinha pedido aqui ao conselheiro Catuna para ver se a gente consegue entender a questão. Parece que ele conseguiu decifrar, ou pelo menos tentar decifrar, então vamos lá, conselheiro Catuna. O foco, na realidade, não foi bem dentro do tema, ele foi muito além, mas eu vou tentar aqui ver o que o profissional Edmar Fonseca, né, ele nos pergunta a seguinte situação para a mesa. Gostaria de saber qual a opinião da mesa quanto à reformulação ou à reorganização do currículo da graduação de Educação Física, pois damos muita ênfase em saúde e educação, que já são duas áreas macro, e esquecemos dos valores que as cercam, tratados nas disciplinas das ciências sociais. Okay. Hoje vivemos uma realidade transdisciplinar, na qual as IES formam profissionais para atuarem na lógica interdisciplinar, e que o mesmo é cobrado pelo nosso mercado específico de promover a multidisciplinaridade. Assim. Como chegaremos à educação olímpica nestas regiões? Então, assim, minha compreensão é que agora que a educação física, de uma maneira dura, porque não era, assim, há bem pouco nós tínhamos uma formação que lidava com o indivíduo para trabalhar em todos os espaços. Então, as IES agora que iniciaram, e ainda está sendo um exercício difícil, as questões de separação dos cursos em licenciatura e bacharelado. Quando a gente começa a observar os projetos que hoje existem, em alguns a diferença é mínima, entre licenciatura e bacharelado, só muda mesmo o nome. Então, essas questões ainda são muito recentes para a gente pensar numa outra transformação do currículo que venha contemplar todas essas questões. Não, assim, onde temos que dar conta, competente, acredito, primeiramente, das questões que o licenciado compreenda bem o que é educação e o que faz o profissional licenciado dentro de uma escola, e que o bacharel tenha a competente condição de lidar com os espaços fora da escola. A gente precisa consolidar isso, para depois dar um grande passo que você nos coloca, mas a gente precisa consolidar primeiramente isso. A realidade exige, sim, bem mais do que essas competências. No entanto, este novo passo, ele vai passar naturalmente por uma consolidação deste também novo paradigma da formação. Então, a gente espera que isso venha a ocorrer, não negando, não invalida que desde já se consiga, e se comece a lidar dentro da própria formação
com uma ação multi ou transdisciplinar. Né? Essa é a compreensão que eu tenho, não sei se chego a responder a sua provocação, mas nesse momento eu acredito que seria necessário primeiro consolidar essa nossa nova, né, entre aspas, formação do licenciado e bacharel. Muito bem. Esqueci de informar na pergunta anterior, que foi de Jorge Alberto Bandeira, de Pranchita, no Paraná. Outro questionamento que veio aqui de Viviane Ribeiro, estudante de licenciatura em Educação Física, Escola Superior de Cruzeiro. Vocês acreditam que o Brasil está se tornando cada vez mais competitivo em Olimpíadas e por isso há essa cultura de que a escola tem que formar atletas por ser entendida como berço de educação física, ou seja, o primeiro contato que as crianças têm com o esporte? Não é essa a nossa compreensão, ao contrário, né? Como já foi dito aqui anteriormente, nossa compreensão exatamente é o contrário. A criança tem que ter esse contato, sim, com a atividade física, atividade motora, como foi muito bem dito aqui. Pode até ser que, em razão de todo esse desenvolvimento motor, todo esse conhecimento, todo esse amadurecimento motor da criança, que ela até tem a possibilidade no futuro de ser atleta, mas isso aí será consequência, deixando sempre bem claro que nós não estamos trabalhando aqui no sentido de que seja o primeiro contato de atividades esportivas, muito pelo contrário, que seja sempre uma questão de consequência. Quero agradecer. Não, está adiantado. Antes de passar a palavra para os dois participantes da mesa para fazer os agradecimentos finais, quero agradecer a participação do profissional Landulfo Júnior, nos mandou quase que um tratado aqui. Ele é um profissional que participa muito nos centros virtuais, está sempre presente, né? Ele diz que muitos dos problemas da educação física escolar é resultado da postura dos profissionais. O conselheiro Catunda já se manifestou várias vezes sobre isso. Se muitos reclamam da falta da valorização da profissão, se deve à nossa postura e imagem que passamos para a sociedade. Essa provocação é chamada pela imagem do profissional. Se concorda, corrige alguma coisa. Ele traz aqui, encaminha aqui a sociedade, só se valoriza quem valoriza, 15 itens que eu vou passar para o conselheiro Catunda incorporar nos seus estudos, nas suas discussões, né? E ele coloca que aqueles que não criam o futuro que querem devem aguentar o futuro que recebem. Gentileza, confirmar recebimento, estou confirmando o recebimento e passando para o conselheiro Catunda. Então, vou passar a palavra para a conselheira Solange e para o conselheiro Catunda fazerem suas considerações finais para encerrarmos a tempo e a hora. Conselheira Solange. Bom, só me resta agradecer o convite mais uma vez e agradecer também, eu acho, a participação da conselheira Valéria, que realmente percebeu a intenção, eu imagino, aqui da mesa, que foi mostrar uma parte mais teórica e filosófica do olimpismo, do momento olímpico, depois uma parte mais prática de uma aplicação realmente voltada ao esporte, o esporte de formação e o esporte de rendimento, que é o que acontece na programação e no calendário da Secretaria de Esporte de São Paulo, e também o que me enalteceu, a magnífica palestra, que também aprendi muito aqui ouvindo, o professor Catunda, sobre a parte mesmo da educação, desse lado da educação que puxa, e pode puxar e levar, como finalizou e cumprimentou o presidente Jorge, a um talento revelado. E realmente, eu sou realmente da opinião que a educação física escolar é o caminho para os talentos que venham a ser revelados, sim. Eu acho que é na escola e num bom desenvolvimento, numa educação física, com profissionais comprometidos, responsáveis e atualizados. Eu acho que isso realmente não tem outra consequência, senão realmente chegar para aqueles que têm vontade e aptidão à revelação de talentos. Agora, eu acho que nós temos que zelar realmente pela não possibilidade de um direito dessas crianças, desses estudantes, desses alunos que têm, constitucionalmente falando, de ter a sua aula de educação física, de ter o seu aprendizado, o seu desenvolvimento motor, psicológico, intelectual, tanto como disse a professora Carla,
do corpo e mente numa coisa só. Esse é um direito adquirido na Constituição de 88 de todos os cidadãos brasileiros e de todas as crianças jovens e que participam e que estão na escola em idade escolar. Então, eu acho que esse seminário realmente, essa palestra, essas 3 palestras aqui hoje, realmente deram realmente uma união e uma unificação de que ninguém é contra o esporte na escola, ninguém é contra uma educação física de valor, ninguém é contra que algum aluno se transforme num atleta, muito pelo contrário. Uma coisa complementa a outra, e o ciclo da vida, o ciclo olímpico e o ciclo do desenvolvimento humano é assim que se prospera. Eu agradeço mais uma vez e espero poder colaborar assim que sempre for possível. Eu agradeço, primeiramente, ao presidente Jorge a confiança de me trazer aqui no seminário, né, olímpico. Quando ele me falou, ultimamente ele tem me feito essas surpresas, né, os desafios, né, que é você ir sempre tentando. Essa palestra ela já foi costurada para diversos espaços, né, eu tenho sempre que puxar ali alguns links. Isso tem sido um exercício bacana. Então, eu queria agradecer por me deixar sempre inquieto e assim, constantemente dormindo pouco. Eu fiquei muito feliz pelo trabalho de vocês, sabe, do pessoal de Erechim. Desculpa, é o Nino e o Edenir. E o Bruno, está ali o grupo todo. Eu queria parabenizar mesmo vocês, porque eu acho que essas ações elas não são isoladas. Né? Por mais que você diga que está no norte, você não está isolado. Então, assim, eu acredito que uma aproximação, inclusive do próprio conselho da região, para que pudesse promover e difundir junto com vocês em forma de pequenos fóruns, seminários, porque é importante demais que a escola possa rever o seu espaço de convivência. Se fala muito de violência na escola, da falta de uma boa comunicação professor-aluno, e essa possibilidade de se lidar com o desenvolvimento de valores humanos, isso é emergencial, né? Existe uma emergência para isso. Não dá mais para ficar esperando, né? E eu queria, por conta disso, dizer o quanto estou feliz de estar aqui, porque estou lidando com coisas que acredito, né? Quando a gente, mesmo cansado, lida com coisas que acredita, a gente se renova e fica feliz de estar participando. Então, eu quero parabenizar os que ficaram também aqui até este momento, que mostram que existem pessoas com compromisso, as pessoas estão mostrando um compromisso, aos que estão na assistência virtual, que é importante. Assim, para mim foi uma surpresa muito grata, essa assistência virtual, né? E dizer que a educação olímpica é uma possibilidade, que a gente não perca isso. Os professores de educação física, está aí, mais um elemento, mais uma possibilidade da gente lidar com a educação na escola. De forma que agradeço o respeito e a forma que também foi recebida aqui a minha exposição. Agradecer aos 2 conferencistas, aos 2 integrantes aqui da mesa. Juntamente comigo, tentamos fazer alguma instigação. Quero comungar com as palavras do conselheiro Caturo, no sentido da felicidade de ter o grupo de Erechim aqui apresentando o trabalho, né? Quero dizer que faz o seminário, parece uma cédula, ótimo. Que seja uma, mas que seja a primeira. A intenção é que, ela é uma neste momento. Foi assim que nós começamos todos os nossos movimentos, foi assim que nós chegamos onde nós estamos hoje, exatamente um a um, passo a passo, mas difundindo isso, fazendo com que isso se multiplique, fazendo com que essa experiência possa demonstrar a importância daquilo que nós todos acreditamos, né, que é, de fato, o esporte enquanto fator de educação, o esporte enquanto fator de formação, o esporte enquanto fator de qualidade de vida, e que a intenção desse seminário é exatamente manter essa chama acesa e motivar as pessoas, motivar o profissional. Temos 2 viés, o viés da luta pelas políticas públicas, que é um viés institucional, um viés em que nós vamos pressionar o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Esporte, o Ministério da Educação, fazer acontecer. E outro viés que é aquele nosso, aquele do chão, do pé no chão, né? E que nós vamos procurar fazer. Eu peço à conselheira Valéria que faça a entrega à conselheira Solange do certificado de participação
na palestra por obséquio. E peço à conselheira Márcia que faça a entrega do certificado ao conselheiro Catunda pela participação. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos que estejam presencialmente, assim como aqueles que estão virtualmente conosco, esperando vê-los amanhã às 19 horas, pontualmente aqui para prosseguirmos o seminário de valores do esporte e educação olímpica. Muito obrigado e boa noite.